Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então o assunto de múltiplo, na aula de matemática de hoje, nós vamos estudar a ideia do menor múltiplo, tá? Menor múltiplo comum. Ah, como assim múltiplo comum? O que é alguma coisa comum? É uma coisa que tem de igual, por exemplo. Eu tenho um boné vermelho e o João tem um boné vermelho. A gente foi para a escola. O que a gente tem em comum? O boné vermelho. Ah, eu tenho um irmão, o Pedro tem um irmão. Nós temos em comum que nós temos um irmão, tá? Ah, eu ganhei R$ 10 de mesada, a Vitória ganhou R$ 10 de mesada. O que nós temos em comum? Que nós ganhamos a mesma quantidade da mesada. Então, o que vai ser um múltiplo comum? Vou dar um exemplo, ó. Se eu tenho aqui os múltiplos do número 2, seria o 0, o 2, o 4, o 6, assim por diante. Se eu pegasse os múltiplos do 4, não, do 3, múltiplos do 3. Os múltiplos do 3, quem seriam? O 0, o 3, o 6, o 9, vamos por até o 12. Se eu continuasse aqui do 6, seria 6, 8, 10 e 12. Nossa, olha que legal. Quais são os múltiplos comuns? Múltiplos comuns entre eles. O 0 sempre é comum, tá? Só que fora o 0, quais são? O número 6 é um múltiplo comum entre o 2 e o 3. O número 12 é um múltiplo comum entre o 3 e o 6. Por que é múltiplo comum? Porque o 12 eu consigo escrever ele sendo uma multiplicação de um número vezes o número 3, que é o 4. E eu também consigo escrever por meio de uma multiplicação pelo número 2, que 2 vezes 6 dá 12. Por isso que ele é múltiplo tanto do 3 e tanto do 2. Tá? Ah, lembra que a multiplicação era comutativa? Então, ele também vai ser múltiplo de 4 e múltiplo de 6, tá? Mas beleza. Então, nós vimos o que é múltiplo comum, que aparece nos múltiplos do 2, o que eles têm de igual, certo? Só que a ideia aqui, vamos ver, a vitrine de uma loja de brinquedos foi decorada com as lâmpadas coloridas que acendem e apagam. Então, nós temos aqui a vitrine. Opa! Elas são as luzes que apagam, piscam e apagam. São das cores amarela, azul e verde. A de cor amarela, ela acende a cada 2 segundos. Então, ela está desligada no segundo 0. Em 2 segundos, ela vai acender. Depois, quando que ela vai acender de novo? Depois de mais 2. Então, são os múltiplos de 2. Então, em 4 segundos, a lâmpada amarela vai acender. Em 6 segundos, tá? Assim por diante. A lâmpada azul, ela vai acender de 4 segundos, de 4 em 4 segundos. Então, a lâmpada azul, ela vai acender. Ela está apagada. Ela vai acender em 4 segundos, em 8 segundos, em 12 segundos, em 16 segundos, assim por diante. E a verde é de 8 em 8. Então, ela vai acender em 8 segundos. Depois, em 16. Como que você está achando os múltiplos, professor? Eu posso somando, né?
16 mais 8 vai dar 24. Ou pela multiplicação, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Aqui é 8 vezes 0, 0. Tá? Continuando então. Essas lâmpadas, eles ficaram curiosos para saber se em algum momento as luzes acenderiam juntas. Acontece, né? Mas quando que vão acontecer? Então eles fizeram o seguinte. Quando o pisca-pisca é ligado, todas as lâmpadas acendem no mesmo tempo. Então, quando eu coloco na tomada, o que acontece? Todas as lâmpadas estão acesas. Então, no instante 0, todas as cores acenderam. Amarelo, azul e verde. Tá? Se as lâmpadas amarelas acendem a cada 2 segundos, foi o que eu tinha mostrado. Elas vão acender no instante 2, 4, 6, 8. São os múltiplos de 2. Tá? Em quais segundos acenderão as lâmpadas azuis? Então, as azuis, elas acenderão de 4 em 4. Então, são os múltiplos de 4. Múltiplos do número 4. Vocês vão colocar aqui alguns múltiplos do 4, tá? E a verde é de 8 em 8. Vocês vão colocar aqui os múltiplos do número 8. Tá? Vamos abreviar o múltiplo por m e colocar o valor de quem eu quero entre parênteses. Múltiplo do número 8. Daí a B. Depois de serem ligadas, elas acenderam juntas novamente em quais instantes? Como que eu posso afirmar isso, pessoal? Lembra a ideia do múltiplo comum? O múltiplo comum, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou olhar nos múltiplos aqui da lâmpada amarela, que foram os múltiplos de 2. Então, o múltiplo de 2, eu vou ter o múltiplo de 4 e o múltiplo do 8, certo? O que tiver de comum nos 3, por exemplo, sem tirar o 0, né? Porque o 0 é igual mesmo. Então, vocês vão circular. Então, por exemplo, no múltiplo de 2 tem o número 4. No múltiplo 4 tem o 4. Do 8 tem o 4? Não. Mas, por exemplo, tem o 16. Então o 16 tem no 2, tem no 4 e tem no 8. Então, o 16 é um múltiplo comum. Ele é múltiplo do 2, do 4 e do 8. Tá? Por quê? Porque eu consigo escrever o 16 sendo uma multiplicação pelo 2, pelo 4 e pelo 8. Pelo 2 é 2 vezes 8, pelo 4, 4 vezes 4 e pelo 8, 8 vezes 2. Opa, então ele é múltiplo mesmo do 2, do 4 e do 8. Então, o 16 é múltiplo comum, tá? Múltiplo comum, ok? Nisso, pessoal, nós vamos continuar aqui na outra página. Continuando então, pessoal, aqui a apostila traz os múltiplos do número 2, do número 4 e do número 8. Quais são os múltiplos de 2, 4 e 8 simultaneamente? Então, quer dizer o quê? São os múltiplos comum. Então, quais são múltiplos comum? Se eu olhar ali, o 8 tem nos 3, então seria o 0, né? Que claro, o 0 tem. O 8, qual mais tem? O 16, o 24. Tem mais? Claro que tem, mas coloca aí 3 pontinhos. Depois, olha esse quadrinho aqui, vamos ler com bastante atenção. Quando o número natural é múltiplo de 2 ou mais números naturais, ele é chamado de múltiplo comum, tá?
Então, quando o número ele é múltiplo de outros números, ele é múltiplo comum desses números, ok? Então, por exemplo, o 10, ele é múltiplo do número 2, é múltiplo do número 5 e é múltiplo do número 10, por exemplo. Por quê? 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 2 dá 10 e 10 vezes 1 dá 10. Então, o 10 ele é múltiplo comum do 2, do 5 e do 10, tá? Letra D. Os números da sequência numérica que você escreveu na resposta da pergunta anterior são múltiplos comuns de quais números? Então, o 0, o 8, o 16 e o 24 são múltiplos comuns de quem? Do 2, do 4 e do 8, tá? A letra E. Qual é o menor múltiplo comum desses sem considerar o 0? Opa, tinha o 0 também, né? Aqui em cima, né? Então, sem olhar o 0, porque o 0 é igual de todos, é múltiplo de todos. Qual que foi o menor valor em comum? O número 8, tá? Então, se alguém perguntar para vocês, qual é o menor múltiplo comum? Ou, usando a sigla, usa muito, MMC, menor múltiplo comum, você vai olhar os múltiplos dos valores, os que eles têm em comum, e o menor valor vai ser o MMC, o menor múltiplo comum. Vou dar outro exemplo. Vamos fazer aqui do 3 e do 5. Vou pegar os múltiplos do 3 e do 5. Quais são os múltiplos do 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, tá? Por exemplo, quais são os múltiplos do 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Assim vai. Qual que é o múltiplo comum? O 0, mas a gente não conta o 0, tá? Porque senão ia ser muito, né, sem noção. Qual é o outro múltiplo comum? O 15, olha aqui. O 15 apareceu nos dois. Tem algum outro antes do 15? Não tem. Então, qual é o menor múltiplo comum entre o 3 e o 5? Opa! Então, o MMC entre 3 e 5 vai ser o número 15. Ele é múltiplo do 3 e múltiplo do 5 e ele é o menor, tá? O menor valor dos múltiplos comum. Pessoal, com isso eu quero que vocês tentem resolver as atividades da página 39, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 39 e 40. Vai trabalhar com essa ideia de múltiplo, então vocês vão ter... Vai ser quase igual à ideia das lâmpadas. Quando algo se repete, volta a acontecer, volta a se encontrar. Por exemplo, se eu falo assim, eu visito meu avô de 5 em 5 dias. E a minha avó, o meu primo, visita o meu avô de 4 em 4 dias. Faz de conta que hoje a gente se encontrou lá. Depois de quantos dias nós vamos nos encontrar novamente no meu avô? Então eu teria que ver os múltiplos de 5 e os múltiplos de 4 para ver o múltiplo comum. Depois de quantos dias nós já vamos nos encontrar no meu avô? Então, por exemplo, eu fui hoje. Depois de 5 dias eu volto. Depois 10 dias, 15 dias, 20 dias. O 4 seria 0, 4, 8, 12, 16, 20.
olha aqui, nós vamos nos encontrar depois de 20 dias. Então, o MMC, o menor múltiplo comum de 5 e 4 é o 20. Só que, nós vamos nos encontrar depois de outros dias? Sim, nós vamos, tá? Só que tem que ver a situação. Se pede o próximo, o menor múltiplo comum, a próxima vez, ou se pede quais as vezes que eles vão se encontrar, as 3 primeiras vezes. Então, se fosse, por exemplo, o múltiplo do 0, do 2 e do 3. Então, seria 0, 2, 4, 6, 8. 0, 3, 6, 9, 12. Por exemplo, 8, 10, 12. Se fosse uma situação assim, eu vou na academia de 2 em 2 dias e a minha amiga de 3 em 3 dias. Quantos dias a gente vai se encontrar? A gente vai se encontrar no dia 6. A gente vai se encontrar no dia 12, tá? É essa a ideia. Então, a maioria dos múltiplos é o encontro. É o encontro. Múltiplo comum é algo que ocorre de comum, na mesma data, no mesmo instante, no mesmo tempo. E os múltiplos ajudam a gente a encontrar, tá? Então, múltiplo eu posso fazer usando a multiplicação ou somando. Múltiplo comum é o que aparece nos dois. E o menor múltiplo comum é o menor valor, tá bom? Bons estudos. Dúvida, estou à disposição. Abraço.